Boa noite, Mercado em Pauta. Mais um resumo do pregão, começando agora. Hoje foi um dia relativamente mais calmo. Dados de inflação americanos vieram um pouco abaixo do esperado, mas no nosso entendimento acelerando em relação ao mês passado, que na prática tira poder de compra do consumidor americano e tem algum impacto mais à frente. Mas os yields dos títulos americanos talvez não entenderam como algo ameaçador e fecharam em queda hoje. O que a gente teve também foram as bolsas chinesas fechando em queda, essa madrugada, em leve queda, praticamente todas, e as bolsas americanas majoritariamente em queda também, como a gente vai ver agora. Vamos começar já falando aqui da Nasdaq, do SP500, que fecharam em queda no dia de hoje, levemente em queda, sem grandes novidades, alguma realização aí no dia de hoje. A gente tem que ver aí o que vai se suceder mais à frente, mais depois do topo histórico de ontem, né? Mas a gente teve Dow Jones, que fechou em alta, levemente em alta, depois de tentar romper aqui a zona, um limite, uma resistência psicológica aqui dos 29 mil pontos, mas logo depois entregou todo esse rompimento aqui e acabou fechando levemente em alta. Não fechou em queda, mas também não ficou acima dos 29 mil pontos, que seria um patamar importante a ser rompido aí pelo mercado. Vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias da semana. Como a gente vem falando, as ações defensivas aí vêm se destacando, né? Hoje continuou se destacando, a gente ressalta que desde o dia 8 elas vêm performando melhor que as ações cíclicas, linha em vermelho. E isso, então, quer dizer, todo esse ganho aí que a gente está vendo do mercado americano, os mercados americanos estão sendo carregadas aí pelas ações defensivas. Isso que esse gráfico vem mostrando para a gente, desde o dia 8 de janeiro, esse rally aí vem sendo carregado pelas ações defensivas, em detrimento das ações cíclicas. Mais um destaque de hoje, que a gente ressalta, as ações da Tesla subiram mais de 2%, a gente vê a trajetória dessas ações nos últimos dias, vem bombando aí, hoje subiu mais de 2%, carregando bastante aí do SP500, né? Ontem subiu mais de 9, hoje subiu 2, há muita especulação a respeito do futuro da Tesla, dos lançamentos, as novidades que eles estão trazendo. Vamos acompanhar. Os yields, como eu comentei no início, os yields dos títulos americanos fecharam em queda, majoritariamente, com um peso maior dos yields, dos rendimentos dos títulos de longo prazo, né? O que fez com que a curva de juros se inclinasse, entre os títulos de 2 e 10 anos, se inclinasse novamente, voltando a testar aqui uma mínima do último mês, vamos falar assim. Então a gente vê que está a diferença entre os títulos de 2 e 10 anos está em torno de 23,8 pontos percentuais, e vamos acompanhar o desenrolar da trajetória dessa curva de juros. Aqui pelo desenho aqui dá a entender que vai continuar caindo aí nos próximos dias. E isso favorece as ações, né, do meu ponto de vista. Então as ações americanas e globais acabam sendo favorecidas com uma continuidade da inversão da curva de juros. Destaque novamente hoje, chamou bastante atenção, a gente até postou o Bitcoin, novamente teve um dia excepcional, fechou em mais de 5%, acima dos 8.500 dólares a unidade, voltando para a máxima aí dos últimos 2 meses, e está com toda a cara aqui que vem buscar os 10 mil dólares aí em breve, Bitcoin buscando essa teste dessa máxima aqui,
e parece que essa alta aí, sei não, veio para ficar. Dá a entender, depois de ter testado aqui esses três fundos, esse fundo de longo prazo, se vocês pegarem o gráfico de longo prazo do Bitcoin, você vai ver que esse patamar aqui de 6.500, 7 mil dólares, é um patamar, uma linha de tendência de longo prazo da existência da moeda, da criptomoeda. As criptos também se destacaram hoje. Uma das causas, das justificativas aí, foi o lançamento de opções na Bolsa de Chicago, um grande volume aí na compra de opções, e isso também animou aí, parece, o mercado à vista de Bitcoin. Foi isso, uma das causas foi essa. Mas a gente nunca sabe, né? Estamos trazendo para vocês que a gente lê no dia a dia. Otimismo nas criptomoedas, vamos lá, hein? O dólar lateralizou aí pelo quarto dia seguido, sem novidade, fechou levemente altista aí, sem grandes mudanças em relação aos últimos 4 dias, né? Commodities, novamente destaque para o cobre, que foi a única commodity que fechou em alta hoje, das 4 que a gente acompanha. Linha preta, o petróleo fechou, o petróleo cru fechou levemente altista, o tipo Brent fechou em queda, mas o petróleo teve hoje, na divulgação de estoque de petróleo, hoje teve a expectativa era de uma diminuição do estoque. Na verdade, o estoque veio muito acima do esperado, o que levou o preço para baixo aí também no final do pregão, no final do dia de hoje, com a divulgação desses estoques acima do esperado. O ouro fechou levemente em baixa, junto com a prata. O ouro vem tendo destaque negativo, como a gente vem vendo, a crise bélica levou o ouro lá para cima, junto com o petróleo, mas já acabou retornando tudo, já está abaixo dos níveis pré-crise bélica aqui, abaixo dos 1.550, fechou hoje. Isso não é animador, o que precisa animar agora é ficar acima, quer dizer, não perder os 1.500 dólares, o ouro, para continuar pelo menos essa animação aí no curto prazo. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer com o ouro nos próximos dias. Por fim, aqui, pessoal, um gráfico que eu trouxe para vocês, que tem 2 linhas aqui, uma mais escura, uma azul escura e uma azul clara. A linha azul escura representa o índice de ações global, sobre a variação anual do índice de ações global sobre o título global de 10 anos, sobre o preço dos títulos globais de 10 anos, global de 10 anos. Isso dá a variação anual dessa linha preta, o que significa que, quando ela está ascendente, é um otimismo em relação à atividade econômica global. Como a gente vem acompanhando, ela acelerou bastante nos últimos dias, último mês, né? Enquanto essa linha azul mais clara aqui, que é o Global PMI, que é um indicador global de atividade industrial, ele funciona como um antecipador do PIB global. Então, ele está bem para trás aqui em relação a essa linha do preço das ações globais. Então, isso quer dizer que o preço das ações globais está sinalizando alguma retomada aí do PMI industrial, que ainda não ocorreu. Então, a gente está na expectativa agora de esperar dados macroeconômicos globais mais positivos que façam jus a essa puxada aí das ações globais. Por enquanto, ainda a gente não está vendo grande coisa, mas a gente vai acompanhando e mostrando para vocês ao longo do tempo, né? Mas o que a gente vê é um otimismo bastante elevado dos mercados, uma complacência, e vamos acompanhar o que vai acontecer. Lembrando que amanhã a gente tem uma live sobre a economia brasileira, tentando mostrar, a gente vai buscar mostrar para vocês, com base nos dados que a gente vem estudando, como que evoluiu no passado a economia brasileira e o ponto que ela está agora, se estamos num momento de preocupação, que fase do ciclo econômico que a gente estudou, que pode estar a economia brasileira agora. Então vai ser um bate-papo
mais descontraído para mostrar para vocês o que a gente tem de dados do Brasil e sobre a perspectiva para o mercado brasileiro nos próximo mês, nesse mês, início do próximo. Até a próxima apresentação. Então é isso, espero vocês lá amanhã às 20 horas, 9 horas, para curtir a nossa live sobre a economia brasileira, né? Enquanto isso, desejo para vocês uma boa noite e até amanhã, viu, pessoal? Até mais.